pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês duas notícias que são muito importantes para mim, duas novidades, né? Que são os meus dois livros que eu lancei pela Amazon e também pela plataforma da Hotmart. O primeiro livro na verdade, são dois e-books. O primeiro e-book se chama O Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos. E o outro e-book é Tenda Cigana Esotérica. Os dois links dos livros deixei aqui na minha bio, aqui no YouTube, aqui em cima, tá? Quem quiser saber mais a respeito dos meus livros, basta entrar aqui na bio que tem o link lá, tá? Enfim, durante 7 anos que eu venho aprendendo tarô e baralho cigano, eu resolvi pegar tudo que eu havia anotado durante todos esses anos, dos cursos que eu fiz, dos livros que eu li, enfim, das pesquisas que eu fazia, eu resolvi colocar tudo no papel. Melhor, eu já tinha colocado no papel, eu resolvi escrever no computador, né? O meu intuito, quando eu comecei a fazer isso, era deixar um legado para as minhas filhas, porque elas trabalham e têm outros interesses agora no momento, não estão com cabeça para aprender tarô. Eu mesma, eu comecei a aprender tarô vendo tiragens sobre o meu signo de touro. Eu sou do signo de touro, tá, gente? Eu adoro ver no YouTube tiragens do signo. Agora eu sei ler o tarô, graças a Deus eu sei ler o tarô, sei ler o baralho cigano. E, aliás, eu tenho até algumas leituras que eu fiz aí o ano passado, deixei aí no site, né? E durante esse tempo todo que eu não venho postando, eu não postei porque eu estava trabalhando no meu livro. Eu comecei a escrever e comecei a colocar lá. Então, toda vez que eu tinha tempo, eu ia lá no notebook, ficava, né, digitando lá tudo que eu sabia a respeito do tarô e do baralho cigano. Gente, que ferramenta incrível. Nossa, me fez amadurecer muito enquanto pessoa, me fez assim, sabe, me autoconhecer, me fez conhecer minha personalidade, isso me fez evoluir muito, isso me despertou, sabe, despertou para o mundo, me despertou para a consciência, me despertou, abriu a minha cabeça, abriu a minha mente. E esse conhecimento tão fantástico eu resolvi deixar para as minhas filhas. E como eu estava escrevendo tudo no notebook, aí eu falei assim, gente, por que não transformar todo esse conhecimento aqui num livro? Até minha filha falou para mim, quando eu falei para elas, olha, estou escrevendo para vocês, ela falou assim, mãe, já que você está escrevendo, por que não faz um livro? Eu resolvi fazer o livro, gente. Nossa, eu estou muito feliz com essa atitude que eu tive, porque tanto o tarô quanto o baralho cigano, eles me ajudaram muito, muito mesmo a me autodesenvolver. Porque ele ajuda a compreender o que está acontecendo com a gente, na nossa alma. Aliás, eles, para mim, ele não é só não são só ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Eles são ferramentas de autoajuda também, porque eles me curaram de dores muito profundas, gente. Nossa, muito profundas mesmo. Me fizeram ter uma visão muito ampla sobre as pessoas, sobre as coisas. Porque tudo que você perguntar pro tarô e baralho cigano, eles respondem, gente. É inacreditável a mágica dessas duas ferramentas maravilhosas. Então, o meu livro todo, ele é baseado no tarô de Waite, tá? E o do baralho cigano, ou melhor, do tarô, o livro do tarô, que é o Sublime Peregrino do Tarô. Ele é baseado nesse tarô aqui, tá? Que é o tarô de Waite. E o outro, do baralho cigano. Então vamos lá, para vocês não esquecerem o nome dos meus livros, hein, gente? Procura lá na Amazon, por favor. Procura na plataforma do Hotmart. Comprem os meus livros, por favor. Gente, olha, o livro do tarô, o nome dele é O Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos. E o livro do baralho cigano é o Tenda Cigana Esotérica. Ambos os livros, gente, têm todos os significados direto ao ponto. Sabe, a pessoa não precisa ficar pensando o que quer dizer aquilo, que nem nos livros que eu compro, que você tem que ficar pensando o que o autor quis dizer sabe, por trás daquelas linhas escritas, porque nas entrelinhas, né? Porque, gente, era muito complicado aprender tarô, sem contar que era um pouco vago. Não tinha todo o conhecimento que eu precisava realmente que tem numa carta, entendeu?
Então, o que que eu fiz? Ao longo desses 7 anos, eu coloquei todo esse conhecimento aí no notebook, resolvi fazer um livro e escrevi todos os significados dos arcanos maiores, dos arcanos menores, mas, sabe, os significados, eles vão assim, direto ao ponto mesmo, sem rodeios. O cerne da questão, sabe como que é? O cerne da questão. Você lê, não tem como escapar. Eu não só coloco palavras-chave nele, como também explico. Explica, ele é todo autoexplicativo, numa linguagem bem simples, gente. Nada de livro que nem eu tava comprando aí, que, nossa, você tem que ficar tentando compreender. E um curso que eu fiz, que, nossa, o professor do curso demorava tanto para falar uma coisa tão simples, ficava enrolando, enrolava. E um curso que era para ser enxuto ali, nossa, demorava horas com ele enrolando para falar o significado das cartas, sabe? E nem falava tudo pela metade. Nossa, me deu uma raiva. Eu gastei muito dinheiro à toa fazendo curso, viu, gente? Então, eu resolvi pegar todo esse conhecimento que eu tinha e colocar nos livros. Foi o que eu fiz. Qual que foi o meu intuito? De deixar para as minhas filhas, para quando elas quiserem aprender, para elas não percorrer o mesmo caminho que eu percorri, que foi muito difícil. Meu gatinho tá aqui em cima da mesa, olha que lindo, ó. O nome dele é Mustafa, e ele é lindo, maravilhoso. Então eu resolvi pegar todo esse conhecimento que eu tinha e colocar como legado para as minhas filhas, né? E porque esse conhecimento me despertou, me curou de dores tão profundas, eu resolvi compartilhar não só com as minhas filhas, mas com o mundo. Que o mundo, gente, possa se curar de dores, de traumas, de tristezas, de, sei lá, de qualquer coisa, de traumas do passado, de angústias. Tem pessoas que não se aceitam, não se autoconhecem, são tão imaturas ainda para a idade delas. E o tarô, ele ajuda isso, ele ajuda a pessoa a se desenvolver, ele ajuda a pessoa a amadurecer. Então, ele é eu considero uma ferramenta não só de autoconhecimento e autodesenvolvimento, como também de autoajuda, porque ele ajuda a pessoa a se desenvolver. Eu coloquei todo o meu conhecimento que eu tinha, além do conhecimento fixo sobre os livros, sobre cada carta tem um conhecimento fixo, também o conhecimento intuitivo. Eu coloquei tudo lá, gente. Não tem como você comprar o meu livro, tanto do tarô quanto do baralho cigano, e não aprender. Não tem, porque eu fiz eles pensando nas minhas filhas. Porque olha o que acontece. Quando eu era jovem, minha mãe era costureira. Ela sempre quis me ensinar a costurar. Sempre quis me ensinar a costurar. Eu falava para ela, Deus me livre. Eu não quero aprender a costurar. Deus me livre. Ficava numa máquina de costura. Minha mãe ficava o dia inteiro numa máquina de costura, gente. Mas ela trabalhava, né? Precisava trabalhar, enfim. Então ela passava o dia inteiro na máquina de costura e minha mãe fazia qualquer tipo de roupa. Qualquer tipo de roupa. E ela sempre quis me ensinar quando ela estava cortando alguma roupa, me chamava para eu aprender e ixi, eu nem dava valor, não dava valor a nada. Aliás, minha mãe fez tantas roupas para mim e eu me arrependo muito porque eu dei muitas roupas que ela fez e ela não está mais entre nós. E eu dei muitas roupas que ela fez para mim, ela fazia com tanto carinho, tanto amor. Até vestido de noiva minha mãe fazia, gente. Enfim. E ela queria me ensinar e eu nunca quis aprender. E de uns tempos depois que eu me casei, depois eu me divorciei, né? Enfim. Eu quis aprender a costurar, que eu acho muito legal. Eu quis aprender a costurar. Eu comprei máquina. Eu até sei um pouco, né? Mas não que nem minha mãe, gente. Que nem minha mãe eu não sei. Então eu tenho máquina aqui e eu me arrependo muito de não ter podido, de não ter prestado atenção quando minha mãe quis me ensinar. Então eu fiquei com medo, sabe, gente, de também um dia faltar e de não ter passado esse conhecimento para as minhas filhas. E vai que elas precisam no futuro, né? Todo mundo precisa, porque são ferramentas de autoconhecimento, eles despertam, gente. É o despertar da autoconsciência, sabe? A pessoa que lê tarô, ela tem uma visão muito mais ampla sobre a vida, sobre, sobre, qualquer, sobre qualquer coisa, qualquer assunto da sua vida, sobre assuntos financeiros, sobre assuntos familiares, sobre assuntos amorosos, sobre assuntos profissionais.
Qualquer coisa que você quiser, o tarô te responde. E pode ter certeza, gente, as cartas não mentem jamais. Se você assistiu alguma tiragem de tarô e não deu certo para você, talvez porque o tarólogo não soube ler direito as cartas. Ou então porque também tem muito disso, tá, gente? O tarô ele é muito ligado aos signos. Então, quando eu assisto a previsão dos signos, principalmente se eu tiver, eu sou touro com ascendente em touro, então isso cai muito perfeito para mim, quando eu assisto uma tiragem de tarô. Agora tem gente que é touro com ascendente, sei lá, em escorpião. Então, às vezes, muitas vezes ele tem mais no mapa dele, mais escorpião do que touro. Ele assiste a tiragem de touro, porque ele nasceu no mês onde que touro nasce. Então, às vezes, isso pode não dar certo, gente. Então, tem tudo isso. O tarô ele é muito ligado aos signos. Não necessariamente você precisa entender de astrologia para ler tarô. Aliás, a astrologia é a minha outra paixão. Agora que eu aprendi a ler o tarô e baralho cigano, que eu coloquei todo esse conhecimento no papel, a minha próxima meta agora é me aprofundar na astrologia. Porque, nossa, gente, tudo que diz respeito ao conhecimento esotérico, astral, vida inteligente fora do planeta, sabe? Espiritualidade, xamanismo, esoterismo. Gente, eu amo tudo isso. Eu sou versada na magia, gente, sabe? Eu tenho muito conhecimento sobre espiritualidade, sobre umbanda, enfim. Sou versada na magia mesmo e eu adoro isso. Mas eu faço magia pra quê? Pra me proteger, faço magia não para mandar magia ruim para ninguém, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Porque em toda religião tem aquela pessoa boa e tem aquela pessoa ruim. Eu sou o tipo de pessoa boa, porque desde criança a minha índole nunca foi má. Então não tem como eu fazer maldade com ninguém. Deus me livre e guarde. Aliás, que tudo que a gente faz, a gente atrai. E às vezes atrai o triplo. Porque no universo, tudo que vai e volta. Isso não é nem espiritualidade, gente. Isso é física quântica. Tudo que você deseja para o outro volta para você 3 vezes pior. Então toma cuidado. Toma cuidado com o que você deseja para o próximo. Vai voltar para vocês 3 vezes pior. É a lei de Wicca. É a lei da causa e efeito. É física quântica. É espiritualidade, gente. O universo, tudo que você põe em movimento, ele fica pairando, ele vai e volta, ele fica circulando no universo. Toda a sua vibração, tudo aquilo que você vibra de positivo, de negativo, fica circulando. Aliás, eu falo sobre isso também lá no meu livro, tá, gente? Sobre karma, sobre física quântica, falo sobre esoterismo, falo sobre misticismo, sobre espiritualidade, sobre ocultismo, e falo todos os significados das cartas do tarô, das cartas do baralho cigano. São ferramentas maravilhosas, gente, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então eu aconselho que quem não aprendeu ainda, que aprenda se quiser se autodesenvolver, gente. Vai ampliar a visão assim de forma que você não vai nem compreender, sem contar que ele aguça muito a intuição da gente. Ninguém precisa ser espiritualista para ler tarô, nem baralho cigano. Aliás, não precisa ter religião nenhuma. Qualquer um pode ler. Só que ele vai desenvolver a sua intuição. Isso vai desenvolver sim, gente. O tarô e o baralho cigano desenvolvem muito a intuição das pessoas, sabe? O autoconhecimento, a percepção, a tomada de decisões, a reflexão. Ele te mostra caminhos e as consequências desse caminho se você tomar determinadas atitudes. Então você tem ali a capacidade de você ponderar o que você quer. Às vezes você quer tomar uma determinada atitude com relação a alguma pessoa, a alguém, e você fica confuso. Pergunta pro tarô, pergunta pro baralho cigano. Eu tenho certeza que eles vão te responder. Gente, isso aqui é mágico. Isso aqui é a coisa mais divina que eu já conheci na minha vida. Tanto o tarô quanto o baralho cigano, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Vai desenvolver sua consciência, vai te mostrar caminhos que você deve seguir e que você não deve seguir. Ouça o tarô, gente. Sabe, como eu sou espírita, todo tarô e baralho cigano que eu compro, eu imanto eles.
consagro os baralhos. Então, o que eu faço? Como eu sou espírita, eu tenho todo o conhecimento de rituais, né, de ritualísticas, mas é muito fácil, não precisa, para quem não é, não precisa ter esse conhecimento todo que eu tenho. Eu uso muitas ferramentas da espiritualidade para eu me autoproteger, para eu autoconsagrar, enfim, as coisas que eu preciso, se eu ganho alguma coisa de alguém, eu sei como tirar a energia negativa daquilo, entendeu? Então, é desse jeito. Mas eu vou ensinar aqui para quem não sabe, né, uma forma fácil de fazer a consagração dos baralhos. Gente, em primeiro lugar, você não tem religião nenhuma? Coloca os baralhos aqui no seu coração e faz a oração. Você é evangélico? Faz as suas orações. Fala com ele, conversa com o baralho. Conversa com o baralho, gente. Ele vai captando a sua energia, assim como capta a minha. Ele vai captando a sua energia e ele vai te responder com precisão tudo que você precisa, tá? Não trata isso daqui, ó, como um pedaço de papel com desenho colorido. Não trata isso aqui assim. Isso não é assim, tá? Isso aqui é uma ferramenta poderosa que ajuda na resolução de muitos problemas. Então, se você quer aprender, se você quer se desenvolver, se você quer se curar de traumas, de dores do passado, como eu um dia me curei de muitas dores do passado, meu Deus do céu. Não quero nem dizer aqui o quanto eu já sofri na minha vida. Mas o tarô, hoje eu sou uma pessoa assim, sabe? Tudo isso para mim é passado. Hoje eu me sinto autoconfiante, segura de mim mesma, não preciso de nada nem de ninguém para nada. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Autossuficiente. É isso que eu me tornei, autossuficiente, tá? Então não preciso de ninguém para nada. Então o tarô me deu essa base. Foi o tarô, gente. Não foi só o meu conhecimento, porque eu tenho um conhecimento espiritual muito amplo, mas não foi só isso que me deu essa base, foi o tarô. O tarô e o baralho cigano. Então, por isso que eu aconselho que quem não aprendeu ainda, que vá aprender, gente. Os meus 2 livros, o Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos, é o livro do baralho do tarô, tá? Que eu escrevi, que tá na Amazon e na Hotmart. E também o Tenda Cigana Esotérica, que é o meu livro do baralho cigano. Gente, são 2 ferramentas maravilhosas de autoconhecimento que você vai amadurecer como pessoa, vai saber as atitudes certas de tomar na sua vida através disso aqui, tá? Agora, tem uma coisa que é muito importante que é preciso ressaltar aqui. Não adianta você, quando estiver fazendo alguma tiragem, porque ó, o tarô ele é fora de série pelo seguinte: além de ele se tornar uma profissão, eu comecei a aprender por hobby, mas hoje eu já penso em levá-lo apenas como profissão, tá? Em levá-lo como profissão para minha vida, porque, gente, é muito maravilhoso isso. Tanto é que eu transformei todo o meu conhecimento em livros, né? Não só deixar esse legado aí para as minhas filhas, como para quem quiser evoluir. Então, nos meus livros eu conto muito de mim, tem muito da minha energia, muito da minha intuição tá ali naqueles livros, gente. Aquelas palavras que vocês vão ler lá, tá? Tem toda a minha intuição, todo o meu conhecimento fixo sobre as cartas e mais a minha intuição juntas ali, tá? Porque eu tenho muitos guias, gente. Eu tenho muitos, graças a Deus, eu tenho muitos mentores de luz. Então, eles me orientam muito na hora de fazer as coisas. Enfim. Então tem todo um conhecimento ali, não só fixo sobre as cartas, que também já foi trazido aí por ancestrais desde o Egito Antigo, né? Porque o tarô surgiu quando? Sei lá, no século XIV, no século XV. E não se sabe ao certo quando ele surgiu, assim como também não se sabe ao certo quando surgiu o baralho cigano, tá? Eu sei que ambos trazem conhecimentos assim ancestrais, esotéricos, milenares, sabe? Que você vai incorporando aquilo na sua vida e você vai se autodesenvolvendo, vai evoluindo, vai amadurecendo, vai se tornando mais seguro de si mesmo, entendeu? Então é muito importante que as pessoas saibam que o tarô ele é uma ferramenta de autodesenvolvimento e de autoconhecimento, tá? Então você que tem dores emocionais, você que tem
traumas do passado. Eu super indico porque, gente, vai fazer você evoluir muito. Agora, toma cuidado quem for usar isso como ferramenta para ler as cartas para os outros, porque é assim. Vai que você lê a carta para alguém e é a respeito de traição. Aí você vai falar que a pessoa traiu fulano, traiu Beltrano, aquela pessoa está traindo você com outra pessoa. E aí aquela pessoa que está ouvindo aquilo, você não conhece a pessoa. Então você não sabe a reação que ela pode ter. As pessoas podem ter várias reações diante de certas situações, entendeu? Então é muito importante você ter assim noção das coisas. Ó, a minha filha chegando. É muito importante você ter noção das coisas. Olá, filha, tudo bem? Então, é muito importante você ter noção das coisas, porque não se pode, se você vê que nas cartas que alguém está traindo alguém, não fala assim de sopetão, porque você não sabe como aquela pessoa pode reagir. E além de tudo, ela pode, sei lá, ir lá e matar quem está traindo ela, ou então ela pode contar para a pessoa que o tarólogo falou que a pessoa está traindo ela, entendeu? O que acontece? Pode ter duas situações trágicas aí. A pessoa ir lá e matar o cônjuge dela ou o cônjuge dela vir e matar você. Então tem que tomar muito cuidado com o que se fala no tarô, tá, gente? Tem que ter ética, tem que ter responsabilidade. Outra coisa é falar quando você vê morte no tarô. Eu mesma, eu não gosto de falar. Eu sugiro que a pessoa procure o médico, mas eu não gosto de falar. Então, se você vê isso nas cartas, não vá falar que, ó, você vai morrer. Alguém vai morrer perto de você. Não fala assim. Fala que tem alguém que precisa procurar um médico com urgência, porque não tá bem. Não é esconder, porque o tarólogo tem que ser ético, tem que ter caráter, tem que ser verdadeiro. Mas tem que dar certas notícias com certo cuidado, com certa cautela, porque senão pode causar um desastre na vida da pessoa. Então o tarô tem tudo isso, tá, gente? E eu falo isso lá nos cursos, nos 2 cursos que eu fiz, tanto do tarô quanto do baralho cigano. A diferença entre tarô e baralho cigano é que o tarô tem muito mais cartas, ele tem 78 cartas, sendo 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. E o baralho cigano tem só 36, tá? O tarô, ele tem um enfoque maior nas grandes situações, no aprofundamento do autoconhecer da sua personalidade, da sua alma. Ele vai fundo nisso, tá? Ele aprofunda no conhecimento sobre a alma, sobre a personalidade da pessoa. Já o baralho cigano, ele fala mais a respeito de situações cotidianas, de situações do dia a dia, mas que também aprofunda, tá? Mas não tanto quanto o tarô. Ambas ferramentas importantíssimas, tanto o tarô quanto o baralho cigano, tá? Vão te dar previsões para o futuro, vão te falar o que está acontecendo ali no presente, vão te falar o que aconteceu no passado. Basta você perguntar para ele, gente. Eu coloquei uns métodos de tiragem lá nos meus cursos, né? Mas na verdade isso pouco importa. O que importa mais é você conhecer o significado das cartas. Porque ambas as cartas, 50% o significado são os significados fixos e 50% é sua intuição. Eu coloquei no meu curso os 50% do significado fixo e os 50% da minha intuição sobre eles. Gente, tá direto, sabe? Tá direto na essência. Quem for aprender vai saber muito sobre tarô e baralho cigano, gente. Eu juro pra vocês. Eu coloquei direto na essência porque quando eu fiz o livro, como eu mesmo falei, eu pensei em deixar para as minhas filhas. E eu não quero que elas tenham tanto trabalho de percorrer todo o caminho que eu percorri para poder aprender o tarô e o baralho cigano. Então, se você quer aprender, eu aconselho o meu livro, gente. Por favor, está nas plataformas da Amazon e na plataforma do Hotmart. O Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos e Tenda Cigana Esotérica. Os 2 links estão aqui na minha bio, ó, do YouTube. Basta você erguer aí, entrar na minha bio que você vai ver, tá? Então não esquece, gente, anota aí. O Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos e Tenda Cigana Esotérica. O Tenda Cigana vai falar do baralho cigano. E Sublime Peregrino do Tarô no Cosmos vai falar sobre o tarô. Por que no cosmos, gente? Porque eu sou muito ligada a extraterrestre.
Sou muito ligada a isso, tá? Então tenho toda uma pegada, no livro tem toda uma pegada cósmica, tá? Inclusive eu falo sobre os extraterrestres lá no meu livro. Aliás, eu tô para lançar um outro livro também, mas esse é assunto para outro vídeo. Então veja, gente, eu tô pensando ainda, na verdade, é assunto para outro vídeo. Bom, o fato é que eu aconselho que quem quer aprender, quem quer evoluir, quem quer saber quais os caminhos deve percorrer na vida, as consequências que vai ter aquele caminho que a pessoa vai percorrer na vida dela, as atitudes que ela toma sobre determinado assunto, quais as consequências que vai causar na vida, eu aconselho comprar os meus 2 cursos de tarô e baralho cigano, tá? Então você que quer aprender tarô, vem comigo, vem aprender o tarô e baralho cigano, tá? Eu te garanto, gente, você não vai se arrepender. Ele tá direto na essência ali. Por quê? Porque eu fiz pensando nas minhas filhas, tá? Então, por que não compartilhar esse legado com outras pessoas? Tá lá, gente. Você quer aprender tarô, quer aprender baralho cigano, compra os meus livros, tá bom? E é isso, gente. Eu vim aqui dar essa notícia maravilhosa para vocês. E e é isso. O que aconteceu comigo, que eu desenvolvi bastante lendo tarô e baralho cigano, eu quero que aconteça com vocês também, tá? É um conhecimento maravilhoso que não deve ficar retido só comigo, por isso que eu quis compartilhar, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica de olho no canal, porque agora que eu já escrevi os 2 livros, eu vou ter mais tempo para postar vídeos lá no canal, tá bom? Beijão. Tchau.